Pra quem não sabe, eu sou estudante de psicologia e ano passado eu fiz 2 trabalhos sobre o Carl Rogers. Na psicologia a gente sempre fala de vários autores, várias abordagens, várias linhas diferentes, ideias diferentes, e o Carl Rogers, ele traz uma dessas vertentes, dessas abordagens, que é o humanismo, é a ideia de uma abordagem centrada na pessoa, no próprio paciente, no próprio cliente. Enquanto tinha alguns autores que falavam sempre, defendiam que o ser humano tinha uma neurose básica, que tendia a essa neurose, o Carl Rogers ele ia na linha contrária, ele falava de que não, o ser humano ele tende à felicidade, ele tende ao bem-estar. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu acho que é parte de um pouco da minha filosofia de vida, pensar que a gente sempre tá tendendo ao bem-estar psíquico, físico, e a gente falou principalmente sobre um livro dele que chama Tornar-se Pessoa, e só por esse título desse livro já me intrigou muito, essa ideia de se tornar uma pessoa, de ser uma pessoa, o que isso significa exatamente. E aí ao longo da leitura, ao longo do estudo, o autor ele fala sobre os 2 tipos de eu que a gente tem, os 2 selves. Você tem o seu eu ideal e o seu eu real. O seu eu ideal é aquilo que você idealiza sobre você mesmo, quem você acha que você deveria ser, quem você almeja, quem você espera dentro da sociedade que você seja. E você tem o seu eu real, que é aquilo que você consegue ser, aquilo que você consegue desempenhar. E na maioria das vezes esses 2 eles estão em conflito, né? Não é incomum a gente pensar em situações onde aquilo que a gente almeja ser e aquilo que a gente é entra em conflito. E segundo o autor, isso causa o nosso sofrimento, é uma das maiores causas para sofrimento, não se identificar o seu eu real com aquilo que você acha que você deveria ser, aquilo que você pretende ser. E aí fora Rogers, vários autores, vários pensadores sempre foram guiados por essa dúvida, o que é ser pessoa? O que faz da gente diferente de outros seres, né? O que tem dentro de nós que faz a gente se identificar como um ser individual, como uma pessoa? Você vai ter Bauman falando de identidade líquida, pensadores iluministas que falavam muito sobre essa questão de identidade também. Eu acho que isso é um assunto muito interessante para ser refletido, além do estudo. Ler o livro, estudar tudo que foi falado é muito importante, mas o que eu quero trazer aqui não é necessariamente um estudo, uma análise do livro, do conteúdo do autor. Baseado naquilo que eu li, baseado naquilo que eu estudei, eu gostaria de refletir, queria apresentar de repente algumas ideias aqui, tentar viajar um pouco. O que é ser pessoa? O que significa se tornar uma pessoa? Eu não sou uma pessoa na situação que eu tô hoje? Eu tenho que fazer algo para me tornar pessoa? Como que eu busco isso? Como que eu chego a um estado onde o meu eu ideal e o meu eu real, eles estão em congruência, eles estão conversando um com o outro de uma maneira mais saudável? Acho que tem muita dúvida aí, muita pauta legal pra se conversar, muita coisa pra gente refletir, então é por isso que eu quis gravar isso e começar a falar. Se o nosso eu ideal e o nosso eu real, eles estão em conflito de vez em quando, e isso faz a gente não ser uma pessoa por completo, criar esses conflitos, onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu deixei de ser pessoa? Onde foi que esse conflito e essa incongruência começou? Isso é uma dúvida que é levantada pelo autor e pelas pessoas que analisaram esse texto, que são da linha humanista, e eu acho que é muito interessante a gente pensar nesses motivos. O que aconteceu pra gente se perder como pessoa? A gente julga muito o ser humano, e isso quem tá falando sou eu, tá? A gente julga muito o ser humano baseado na ocupação dele, no trabalho dele. A gente pega pra falar assim, quem é você? E você vai falar a sua profissão, você vai falar a sua ocupação, aquilo que você é no momento. Então, por exemplo, eu poderia falar que eu sou, eu trabalho no setor administrativo, eu trabalho no escritório, é isso que eu sou? Ou eu deveria falar que eu sou um estudante de psicologia, é o meu estudo que me define? Mas principalmente com o trabalho, eu acho que a gente costuma valorizar o ser humano baseado muito no trabalho. Sabe aquela frase de que o trabalho edifica a pessoa? E realmente não tá muito errado. Trabalhar duro todos os dias, levantar da cama, isso te traz um valor muito forte pra sua pessoa, pra sua identidade, mas não para aí, não é isso que define o que é ser pessoa, não é o seu trabalho, não é a sua ocupação. Uma pessoa que não trabalha, ela não é menos do que eu. Uma pessoa que trabalha menos duro do que eu, não é menos do que eu. Existe muito essa tendência de julgar o próximo baseado só nisso, só no quanto ela se esforça e no quanto ela trabalha, no quanto ela tá ali
lutando todo dia. E aí, voltando no questionamento, se eu me perdi, onde que eu posso me encontrar de volta? E aí que tá, no nosso mundo hoje, eu acho que a maioria das pessoas deixou de valorizar um hobby. Nessa onda recente de neoliberalismo, essas coisas, a gente valoriza muito o trabalhar, o lutar e deixou de prestar atenção na diversão, na vida. Então, onde se encontrar? Você se encontra na arte, se encontra num hobby, se encontra numa ocupação que seja um pouco mais agradável pra você, que te complete de verdade. Qual que foi a última vez que você fez alguma coisa que você realmente gosta? No sentido de um hobby que leva tempo? Quantos relatos que a gente tem por aí de pessoas que quando eram adolescentes, quando eram mais novos, que pintavam, desenhavam, liam livros a rodo, uma pessoa cheia de cultura, mas que isso foi morrendo, foi sumindo, justamente por conta do trabalho, pra poder focar no trabalho. E é claro, a maioria das pessoas não tem uma condição de largar o trabalho ou simplesmente trabalhar menos pra poder pintar mais, pra poder ler mais livro. Não dá, tem gente que não tem esse tipo de opção, e eu tenho muita clareza nisso, eu não duvido disso. Mas ainda assim, em algum nível, todos nós conseguimos dar uma balanceada, nem que seja um pouquinho, nessa nossa relação de trabalho, vida pessoal, hobbies, gostos. Eu vi recentemente um vídeo do Jim Carrey, que passou por um processo de depressão, né, nos últimos anos, e ele falando que ele se encontrou na pintura. É um mini documentário dele pintando, dele fazendo esculturas, assim, é um vídeo super lindo, eu acho uma recomendação maravilhosa pra quem acompanha a vida dele, quer assistir. E ele fala que ele sentia que isso fluía dele, que era alguma coisa natural, algo que parecia que tava preso dentro dele e que ele precisou só soltar. E o cara é bom, né? O cara é bom ator, o cara é um excelente comediante e ele é bom pintor também. Mas é aquilo, ele mantinha uma máscara, ele mantinha uma ideia de um ator perfeito, de um comediante sensacional, maravilhoso, mas aquilo tava funcionando como um personagem, não tava funcionando como pessoa. Justamente, creio eu, que por conta dessa dualidade. Aquilo virou um trabalho pra ele, ao qual ele se dedicava tanto, que faltava o tempo e a energia vital pra aquilo que de repente realmente tava fazendo ele crescer como pessoa, fazer ele se sentir mais íntegro no mundo. Isso é outra coisa muito comum, situações onde a gente mantém um personagem na nossa vida e esse personagem, essa máscara, funciona perfeitamente, mas a pessoa de verdade tá sendo deixada de lado. Essa é a ideia mais ou menos do self ideal e do self real. O eu que eu sou mesmo e o eu que eu quero ser, ou o eu que eu finjo ser. Mas é trabalhando menos, focando menos no trabalho e me dedicando mais aos hobbies, às coisas que eu gosto, que eu vou me sentir mais feliz, que eu vou me sentir mais eu, se sentir mais pessoa, me tornar uma pessoa. Não necessariamente. Eu acho que vão ter várias maneiras e cada pessoa vai passar por um processo diferente. E precisa ser analisado como que a gente faz isso. A gente nunca pode subestimar o trabalho de um profissional, de um psicólogo, subestimar o valor que tem uma terapia, sessões longas de terapia, o trabalho que é isso e o que isso fornece pra gente, a gente não pode subestimar isso. Apesar de eu falar aqui, de tentar trazer uma ideia um pouco mais liberal e refletir muito, eu não sou psicólogo ainda. Então assim, como que eu faço pra me encontrar melhor, pra tentar me sentir, trazer um bem-estar maior pra minha vida? Indo num profissional. Isso sim, a gente não pode ter dúvida disso. É o trabalho de anos e décadas de estudo e de filosofias diferentes que chegam até o ponto de poder ajudar uma pessoa. E muitas vezes a gente acha que terapia é coisa de gente doente, é coisa de gente que precisa de ajuda mesmo, que não consegue mais lidar sozinha com as coisas. E isso não é verdade. De repente você não tem um problema a ser corrigido, mas você poderia estar se sentindo melhor. Tipo, eu não sou doente, eu não sou ansioso demais, eu não sou depressivo demais, mas você sempre é um pouquinho, você sempre tem alguma coisa ali dentro de você que de repente você poderia estar lidando melhor e que vai fazer você estar num bem-estar mais pleno. É uma coisa que a gente muitas vezes não reflete. A gente poderia estar se sentindo melhor consigo mesmos, quanto à nossa vida pessoal, quanto à nossa vida profissional. E quais os efeitos disso? Quanto da nossa vida melhoraria se a gente tivesse mais em contato com si mesmo, com o nosso eu real? O quantas coisas poderiam estar sendo resolvidas se eu tivesse abandonando um pouco a ideia de quem eu devo ser, de quem eu preciso ser, e abraçando quem eu sou. E isso, gente, eu tô falando de uma das ideias, uma das abordagens da psicologia,
psicologia, são muitas. De repente você vai se encontrar com um profissional e ele vai te apresentar uma ideia que eu não tô falando aqui, porque com certeza ele entende mais que eu, mas que vai te ajudar bem mais do que essa ideia mais humanista. Varia muito de pessoa para pessoa e o profissional ele tá sempre adaptado e preparado para poder te ajudar baseado na sua necessidade. Eu tô passando por um processo atualmente de tentar me enxergar além da minha ocupação, tentar ler mais, fazer mais hobbies, praticar mais atividades que eu gosto para tentar me encontrar melhor dentro daquilo que eu acho que eu sou mesmo e não daquilo que eu deveria ser, não daquilo que as pessoas esperam que eu seja. A psicologia, por exemplo, é uma coisa que eu tô completamente apaixonado. Tô no 3º ano de curso e nem por um segundo eu duvidei de que é isso que eu quero fazer da minha vida. Ajudar as pessoas a se encontrar. Esses vídeos que eu faço aqui, faço no TikTok, é justamente isso. É uma tentativa de que as pessoas ouçam o que eu tenho a dizer e possam ter algum insight e se ajudar, mas nada supera a ajuda de um profissional, nem mesmo nesses quesitos. Apesar de eu estar conseguindo recentemente me enxergar além da minha ocupação e me sentir mais pessoa, isso se deve muito também à ajuda profissional, ao trabalho de um profissional que está me auxiliando. E eu acho que todo mundo tinha que passar por esse processo, tentar se enxergar além da própria ocupação, tentar se enxergar mais aquilo que você gosta de ser. O que você gosta de fazer? O que te completa? É estar com a sua família? É estar com seus amigos? É estar praticando algum hobby, alguma atividade que você goste? Abrace isso, vá fundo nisso. Não tô falando pra ninguém abrir mão de trabalho, mas também coloque o seu coração, a sua alma mais nas coisas que você gosta, nas coisas que você ama, nas pessoas que você ama. Senão a gente fica vivendo uma vida meio sem significado, sem intenção. Ah, qual que é o sentido da vida? Eu não sei, mas eu gosto de ser feliz durante essa vida aqui que eu não sei o que significa. A gente precisa ter uma vida mais significativa, dar significado, botar uma intenção naquilo que a gente faz para poder ser uma pessoa por inteiro, ser a gente por inteiro, não ser por pedaço. Imagina você viver uma vida inteira focado em algo que não é para você. Muita gente passa por essa dúvida na ocupação, no estudo, na vida como um todo. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? E muitas vezes uma boa sessão de terapia, um bom acompanhamento resolveria isso, ou pelo menos colocaria um pouco mais de facilidade ali nesse caminho. No mundo que a gente vive, no geral, muita gente vive a vida inteira sem saber quem ela é, sem ter um senso de identidade. Não sei se já viram esse vídeo dessa moça falando o que Platão ficaria mais assustado se ele tivesse nos dias de hoje. Ela responde que seria a falta de identidade das pessoas. Você pergunta pra uma pessoa o que ela é, a pessoa vai falar que ela é dentista, a pessoa vai falar que ela é vendedora, mas isso é o que a pessoa faz, isso é o que a pessoa trabalha. E o dia que essa pessoa deixar de ser dentista, vendedora, o que vai ser dela? Não, eu sou um atleta de futebol. Não, isso é o que você faz. Pode até ser algo que você é apaixonado, que você quer fazer durante o resto da sua vida, e a única coisa que você quer mexer pra sempre. Mas ainda assim, isso é o que você faz, quem você é, o que é você, o que é a pessoa que representa você. Se conhecendo, sabendo quem a gente é realmente por inteiro, aí sim a gente pode mudar. E isso é uma outra coisa, essa vontade de transformação, muita gente quer mudar, quer fazer várias coisas diferentes com a própria vida. Mas primeiro você precisa entender onde você está na sua vida, o que você tem feito, quem é você como pessoa. Então esse processo que o Rogers descreve de tornar-se pessoa vai falar disso. Abraçar ali quem a gente é, quem a gente realmente, o que faz a gente ser humano. E abandonar, deixar um pouco de lado essa ideia do que eu devo ser, o que eu faço, o que eu trabalho. Isso não é a gente, nós somos seres humanos, complexos, com vontades, com desejos, com sonhos, ideias. Resumir isso e compactar isso ao nosso trabalho ou ao nosso estudo é desperdiçar um potencial gigantesco. É jogar energia vital no lixo, porque tem muitas pessoas com talentos incríveis escondidos atrás de um trabalho, escondidos atrás de uma máscara daquilo que a pessoa acha que ela deveria ser, sendo que aquilo que ela é lindo, mas está escondido, ou já foi jogado fora. Ainda assim há esperança, porque, igual eu falei, trabalho psicológico tá aí para isso. Consultar com um profissional, essa pessoa te ajudar realmente a se encontrar como pessoa, nada supera isso. É o trabalho profissional que vai te ajudar mais. Essa é uma dúvida que eu sempre trago pra quem tem preconceito com terapia, com esse tipo de coisa. Você não precisa estar louco, você não precisa estar doente, mas e se você pudesse estar se sentindo melhor? Fazendo do jeito que você faz a sua vida, trabalhando com o que você trabalha, estudando aquilo que você estuda, fazendo os hobbies que você já faz. Mas e se você pudesse estar se sentindo melhor enquanto vive essa mesma vida? E se você pudesse estar tratando a sua família melhor e se sentindo mais completo
completo dentro de uma comunidade. O bem-estar, igual eu falei, é a coisa que o Carl Rogers mais valorizava. O ser humano não tende à doença, não tende à neurose, a gente tende a ser feliz, ao bem-estar. E as pessoas valorizam muito o bem-estar, valorizam muito a felicidade, mas não ao ponto de procurar uma ajuda profissional. E é só se conhecendo verdadeiramente que a gente consegue se sentir completo como pessoa. Tornar-se pessoa não é necessariamente virar gente, mas é se encontrar como gente, se sentir gente, se sentir uma pessoa por inteiro, alguém digno de estar nesse mundo. Ser humano, todos nós somos, viver a vida, todos nós vivemos, mas a questão é como a gente vive essa vida e como que a gente enxerga nós mesmos. Tornar-se pessoa é esse processo. É deixar de ser quem a gente acha que a gente deveria ser e conseguir abraçar finalmente quem a gente é. E isso não só é bonito, mas eu acho que chegou a um ponto em que é necessário no nosso mundo. As pessoas que chegam nesse ponto de congruência se destacam mais, mas principalmente são mais felizes, chegam mais ao bem-estar. Obrigado por acompanhar, obrigado por assistir.